Boa noite. Já desejaram os parabéns para as mães, mas eu também não posso deixar de desejar um feliz Dia das Mães para todas vocês, para aquelas que estão nos assistindo pela internet. E as mães normalmente seguem aquele conselho bíblico, ensina o seu filho o caminho que deve andar. Às vezes, quando o pai esquece, a mãe lembra. Não esqueçam disso, tá bom? Então, parabéns para vocês, tá? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. O tema da mensagem já está no boletim, resgatado por Cristo. Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. Eu só tenho uma versão, então eu vou ler e os irmãos me acompanham. Minha versão é NVI. Diz assim a palavra de Deus: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Mar da Galileia. Mar da Galileia tem um comprimento aproximado de 19 quilômetros, como está vendo na figura. Está dando para vocês verem? Está dando para isso? Tem 19 quilômetros no máximo de comprimento, uma largura máxima de 13 quilômetros de largura. Esse é o lago de Água Doce, que fica situado a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é muito baixo, o nível dele. A figura 2, por favor. E o lago de Água Doce, mais baixo do mundo, esse lago pelo qual os discípulos estavam enfrentando essa dificuldade. O Monte Hermon, do qual a neve, quando se derrete, forma o lago do Mar da Galileia. Então, consequentemente, esse monte, que chega a 3.000 metros de altura por causa da neve, ele, em outubro, mais ou menos em outubro, os ventos sopram muito forte, e frequentemente desce uma tempestade extremamente forte desse morro, do monte. E normalmente tem um degelo, onde vai derretendo, batendo na água e que causa uma avalanche muito grande. Então não é uma coisa simples o que eles estavam passando. Então levaram, por exemplo, os discípulos a temerem por suas vidas. Eles conheciam o que estava acontecendo aí, mas o que aconteceu naquele dia, propriamente dito, foi uma coisa incomum que estava acontecendo ali. Por exemplo, quando eles dizem: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Senhor, salva-nos que vamos morrer. É natural que os discípulos, irmãos, é natural que naquele momento os discípulos tenham ficado com medo, porque a tempestade era muito forte. Não era uma tempestade comum. É natural também que o vento não apareceu do nada. Esse vento não apareceu do nada. Quem já viajou de barco, quem está acostumado a aproximar, a viver perto do mar, ou vai fazer algum passeio, percebe que o vento não vem de repente. Quando nós enfrentamos uma tempestade, antes vem uma brisa. Sempre que se aproxima a tempestade, podemos observar, sopra uma leve brisa, dando um sinal de que pode haver um vento mais forte. Então eles não foram pegos totalmente de surpresa. É como na vida. Na vida, quando acontece uma coisa muito grave, nós observamos um problema de relacionamento, problema de comunicação, nós observamos que antes já vem acontecendo alguma coisa leve que vamos deixando. Foi igual aqui na brisa. Foi acontecendo as coisas aos pouquinhos, mas eles achavam que ia passar. Quando pensamos sobre a situação daqueles homens, devemos saber que eles conheciam bem aquele mar ou lago que nós estamos nos referindo. E que eles aguardavam até o último momento para pedir socorro a Jesus. A gente nota que a história daqueles homens não é muito diferente da nossa. Às vezes os problemas estão acontecendo.
Às vezes os nossos problemas de relacionamento estão acontecendo, mas a gente vai deixando que vai acontecendo aos poucos. Não, nós vamos resolver ali, nós vamos resolver aqui. Caso do vento, começou a ventar, mas eles não pediram ajuda. Não, esse vento vai passar. Ou quem sabe, eles não deram conta de quem poderia estar com eles no barco. Pode ser isso, Jesus estava com eles no barco, ele esperando passar, até o ponto que aconteceu e eles tiveram: Senhor, salva-nos, vamos morrer, porque eles deixaram chegar muito perto da situação ficar mais difícil para ele resolver. Ou de repente eles podem ter pensado entre eles: não vamos importunar nosso mestre está dormindo por causa de um simples vento. Será que acontece isso com a gente? Não vamos clamar ao Senhor, não vamos levar tão a sério esse problema que está acontecendo, daqui a pouco passa, e às vezes não passa, como não passou aquele vento. Poderia estar discutindo entre eles: nós conhecemos este mar, tão logo esse vento passa. Porque acontece isso também no mar, acontece também na vida. Poderia estar passando aquele vento forte, mas não chegaria uma tempestade. Então nós temos agora uma figura 4, por exemplo, um mar revolto. Eles deixaram o mar chegar nesse ponto, eles deixaram a coisa chegar bem grave para pedir socorro a Jesus. Engano, irmão, foi engano que eles cometeram. O vento veio muito forte. O vento veio muito forte naquele barco, tão forte que a Bíblia diz que a água passava por cima do barco. Não era simplesmente uma marola, o vento estava muito forte. Não foi um simples vento que eles enfrentaram, um vento que eles conhecessem. Veio um vento que eles não estavam acostumados, porque conhecendo o mar por onde navegavam, a Bíblia diz, no verso que nós lemos, que eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram aterrorizados. Aterrorizado porque a palavra usada no grego bíblico que diz, quando eles ficaram aterrorizados, essa tempestade ela veio em forma de sesmo, na palavra grega, é como um tremor de terra. Então não foi um vento simples, eles foram aguardando, o mestre dormindo e eles não pediram socorro. E quando eles pediram socorro, eles clamaram, eles compararam a tempestade a sesmo, que no nosso, traduzido para o português, é como um tremor de terra, um abalo sísmico, uma tempestade no mar comparada a um terremoto. Então o ponto que eles deixaram para pedir ajuda. Mas por que eles não pediram ajuda antes? Irmãos, o vento foi forte. O vento foi forte, um terremoto, mas Jesus estava no barco com eles. Eles não perceberam que Jesus estava no barco. A diferença que podia fazer na vida deles era Jesus, era aquele passageiro. E na nossa vida nós temos passageiro também. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Nós sabemos a quem que nós temos que pedir ajuda. E às vezes nós não pedimos ajuda. Às vezes nós esquecemos de pedir ajuda àquele que pode socorrer. E Jesus foi esse socorro imediato que eles tiveram. Conta uma história que um passageiro de um navio foram chamados ao salão porque havia uma forte tempestade. Uma forte tempestade. Ficaram todos alarmados, como esses discípulos de Jesus. A impetuosidade das ondas que batiam contra o barco invadiu o convés. Finalmente, um dos passageiros subiu ao tombadilho, a parte mais elevada do barco, e foi até a cabine do piloto, do comandante. E ele estava confiante no leme. O comandante estava confiante, estava tranquilo, cumprindo o seu dever. O piloto notou o terror estampado nos olhos, na face daquele passageiro. E sorriu para aquele passageiro que estava tão apavorado. O passageiro voltou para o salão e começou a confortar o restante. Por um simples olhar tranquilo do comandante que estava no barco. E voltou e disse assim: eu vi o rosto do piloto, ele estava sorrindo, nós podemos confiar nele. Então essa é a confiança que nós temos que ter em Jesus. Essa é a confiança que nos dá paz. E isso foi o que os discípulos perceberam quando eles clamaram a Jesus. Quando clamaram a Jesus, eles tiveram paz. Eles encontraram socorro. O fato, irmão, de nós, você, eu, está passando por algum problema na nossa família, não quer dizer que os problemas nós não vamos ter porque nós estamos com Jesus. Não. Nós estamos com Jesus e vamos ter problema, mas nós temos que clamar pelo nome de Jesus para Ele nos socorrer, como houve lá. Se você pedir ajuda, com certeza,
pedir ajuda pelos seus problemas, nós seremos confortados com Jesus nesse barco. Nunca deixe o problema chegar a uma tempestade. Nós temos que detectar quando nossos problemas é uma brisa, problema na nossa família. Nós estamos falando de mês da família. Então nós temos que entender que o fato de andar com Jesus não quer dizer que nós não vamos enfrentar a tempestade. Se não pedirmos socorro antes, se não procurar a pessoa certa para pedir socorro, que é Jesus, pode chegar no ponto de uma tempestade, vai passar de uma brisa. Então, quando nós temos Jesus, quer dizer que quando você não estiver mais suportando e pedir ajuda a Jesus, pode ter muitas feridas. Então, nós temos que detectar quando o vento for fraco. Quando o vento estiver fraco, o vento das tempestades da nossa vida for fraco, vamos colocar diante de Jesus. Ou seja, antes do nosso barco naufragar, Ele vai entrar com a providência. Com a providência na minha vida, na vida de vocês, na vida da nossa família. E com certeza a tempestade é acalmada. Da mesma forma que os discípulos, a nossa tempestade vai ser acalmada. Nós não devemos nunca tentar resolver nossos problemas por si próprio. Se nós confiamos no Senhor, nós temos que colocar na mão dEle os nossos problemas e as nossas dificuldades. Quando tem alguém muito competente para socorrê-lo, que é Jesus, nós não devemos tentar resolver por nós mesmos. Às vezes nós somos orgulhosos. Às vezes nós somos orgulhosos. Não, esse problema eu vou resolver. Eu estou certo. Isso rapidinho vai resolver. E às vezes não resolve. Então Jesus está sempre do nosso lado. Mas para que a ajuda venha, nós temos que clamar o nome de Jesus. Para que a ajuda venha, nós temos que pedir socorro a Jesus Cristo. Então nós temos que pedir assim: socorra as minhas crises, Senhor. Socorra as minhas dificuldades. Socorra os meus relacionamentos. Senhor, socorra o meu casamento. É assim que nós temos que clamar. Socorra a minha vida. Da mesma forma que os discípulos pediram. Mesmo sendo repreendido por Jesus, como os discípulos foram, às vezes nós vamos ouvir de Jesus: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? É como ouvir de Jesus: confie em mim. Quando ele falou isso para os discípulos, ele repreendeu com ato de amor: homens de pequena fé, confie em mim. É para confiar em Jesus. E às vezes nós não clamamos porque não temos aquela confiança de que nosso problema vai resolver. Está muito difícil, está impossível. E nós não cremos que Jesus pode resolver. No verso 27, diz que os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Surpresos, quem é esse? Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Que pergunta eles fizeram. Difícil da gente entender. Se Jesus fosse de ficar magoado, esse seria o momento certo. Eles faziam essa pergunta para Jesus, vivendo com ele, percebendo, sendo testemunha de tudo que Jesus fazia. E pergunta: quem é esse? Quem é este que até o vento? Então eles não criam que Jesus era capaz, que Jesus seria capaz de acalmar aquela tempestade? Para fazer essa pergunta, nos leva a acreditar que eles não tinham certeza que Jesus seria capaz de fazer aquilo. Então leva-nos a entender que eles só pediram socorro a Jesus quando eles não tinham mais a ninguém para pedir. É isso que nos leva. Que pergunta! Porque duas coisas poderiam estar acontecendo com eles, irmãos. Naquele momento, ou estavam muito aterrorizados, ou não sabia realmente quem era Jesus. Ou então ele só conhecia Jesus de ouvir falar. Será que nós conhecemos alguém assim? Que só conhece Jesus de ouvir falar? Não conhece Jesus de ter intimidade? Eles viviam com Jesus, eles estavam no barco com Jesus. Jesus era o passageiro do barco em que eles estavam. Aterrorizado, a palavra primeira que eu falei, porque a solução do problema foi rápida. Então eles não esperavam que Jesus fosse resolver o problema tão rápido. Ou sei lá, eles poderiam estar pensando que Jesus ia acordar, ia falar: vamos dar as mãos, vamos reunir aqui uma corrente de oração e dar-lhe água em cima e a tempestade não ia passar. Será que é isso que eles pensaram? Ou talvez o vento ia se acalmar aos poucos, ou Jesus ia pedir para ir para alguma encosta. Estaria esperando uma solução humana. Para eles fazerem essa pergunta, eles estavam esperando uma solução humana da parte de Jesus. Porque, irmão, até então, eles haviam visto Jesus manifestar milagre na vida das pessoas. Jesus já havia feito milagres antes desse fato ter acontecido.
mas nunca tinham visto Jesus exercer seu poder sobre a natureza. Isso é o que lhes faltava. Sabemos que Jesus havia transformado água em vinho, mas pode ser que ele estivesse tão certo desse milagre. Vamos imaginar que nem todos estivessem naquele evento de Caná da Galileia. Estavam numa festa, não prestaram muita atenção na água, a água sendo transformada em vinho. Não se encontra outra explicação convincente para a pergunta: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é esse que faz o que somente Deus é capaz de fazer? Eles ficaram surpresos. Ele estava com Deus dentro do barco. Ele estava com Deus dentro do barco, ainda não tinha entendido isso. Às vezes nós temos Deus do nosso lado e nós não entendemos isso. Às vezes os problemas estão crescendo igual uma bolha, estou pronto para explodir, nós não entendemos que Deus está com a gente. Nós falamos que o Espírito Santo habita dentro de nós, mas às vezes nós não cremos nisso. Então nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós que confiamos que Jesus está sempre no barco, não vamos deixar criar uma bolha. Mas esses discípulos presenciaram várias manifestações da parte de Jesus. Por exemplo, Jesus cura um leproso simplesmente tocando nele, ele fica curado. Mateus 8,3. Jesus curou um servo do centurião em Cafarnaum à distância. Jesus curou à distância. Quem mais pode curar à distância? Jesus não mandou receita, Jesus não mandou medicamento, ele curou à distância pelo poder de Deus que ele é. Jesus entrando numa cidade chamada Naim com seus discípulos e grande multidão. Jesus entrou numa cidade de Naim com seus discípulos e grande multidão. Ele não estava só. Não esqueça do verso dos discípulos. Estava saindo um enterro. Filho único de uma viúva. Jesus tocou no caixão e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Eles tinham presenciado isso. Então será que acalmar uma tempestade é mais difícil do que ressuscitar o morto? Eles não criam que Jesus tinha poder sobre a natureza. Eles ainda não entendiam que Jesus era Deus. Eles não sabiam que Jesus é aquele que é capaz de socorrer em qualquer circunstância, em qualquer sentido. Eles não sabiam disso. E ele disse: eu lhe digo, levanta-se. E o menino viveu novamente. Essa notícia se espalhou por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Mas Jesus não estava sozinho, com seus discípulos e com grande multidão. Então, irmãos, o que faltava aos discípulos era confiar mais em Jesus, era conhecer mais em quem estava servindo, declarar para eles mesmos que aquele homem a quem seguiam era verdadeiramente Deus. Era verdadeiramente Deus. E ainda digo, o salmista diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Salmo 29, 3. Então eles sabiam do poder de Deus, só não creram que Jesus seria capaz. Esqueceram também do Sermão do Monte. Eles esqueceram do Sermão do Monte, que foi uma das primeiras mensagens de Jesus, ensinamento de Jesus, onde ensina sobre uma palavra, bem-aventurança. Um amor desse tamanho, somente um Deus pode passar. O ser humano não entendia esse tipo de amor. As bem-aventuranças não faziam parte do cotidiano daquele povo. Ele não aceitava amar o próximo da forma que Jesus ensinou. Então, quando o conteúdo das bem-aventuranças é um amor divino, não é um amor humano. E eles esqueceram disso tudo no momento. Todas as manhãs um senhor idoso pegava um ônibus lotado de si em frente a uma clínica. Todas as manhãs. Certo dia uma moça que sempre observava perguntou-lhe: o senhor trabalha nessa clínica? Ele: não. Respondeu ele: minha esposa está internada aí e ela tem um mal de Alzheimer. A garota falou assim: puxa, lamento muito. E como ela está? Aí ele disse para ela: não está muito bem. Está com a memória bastante prejudicada. Já nem me conhece mais. Aí a menina não entendeu nada e falou: mesmo assim, o senhor enfrenta esse ônibus todo dia lotado somente para visitá-la? Já que ela nem o conhece mais, não reconhece mais? Ele: sim. Mas se ela já não reconhece mais, a menina falando, e nem se lembra das coisas, por que o senhor vem todo dia visitá-la? Ele respondeu assim: ela já não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra das coisas, mais das coisas, mas eu jamais me esquecerei dela.
Isso é amor divino, isso é amor de Deus, isso é amor das bem-aventuranças, isso é o amor do socorro de Jesus no nosso barco, isso é o amor de Jesus, é o amor de Deus no barco socorrendo aqueles homens. Jesus poderia muito bem sair andando e deixá-los para lá, mas por amor ele salvou. Por amor ele salvou. Com certeza o amor de Deus se fez presente nessa história. Aí fazemos uma pergunta: nós praticamos esse amor de Cristo? Eu pratico esse amor de Cristo? Você pratica esse amor de Cristo com a sua família, com os seus? Jesus na sua vida, na minha vida, é Deus? Que pergunta que nós temos que fazer? Jesus na sua família é Deus? Estamos colocando Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa família? Porque nós falamos que primeiro Deus, segundo a minha família. Aí depois pode vir a igreja, pode vir outras coisas. Escrevendo sobre a família, Step Kennedy disse assim: colocar a família em primeiro lugar tem um certo custo, com o qual nem todos podem arcar. Porque às vezes nós colocamos a nossa família em primeiro lugar de uma forma errada. Às vezes nós colocamos de uma forma errada. Tem que botar Jesus primeiro, depois sim a nossa família. Mas é colocar Jesus mesmo na nossa família. Às vezes nós achamos que colocamos Deus em primeiro lugar, mas não colocamos. Às vezes a gente só fala, é só de boca. Deus em primeiro lugar, depois a minha família, mas a família às vezes está sempre em primeiro lugar. E ele diz assim: tem um certo custo colocar a família em primeiro lugar. Implica menos dinheiro, fama e projeção social que nem todos podem dar. Mas colocar Jesus em primeiro lugar, resultado é outro. Os resultados são eternos. Jornal Batista 2002. Você nesse momento, irmãos, está pensando como salmista? Entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e tudo mais ele fará na minha vida, na sua vida. Isso que o salmista diz. E às vezes nós falamos: eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele quando vem a tempestade e tudo mais ele fará. Entregar a vida, irmão, é confiar nas mãos de Jesus os nossos maiores problemas. Entregar a vida na mão de Jesus é confiar mesmo que ele é capaz de resolver. Totalmente perto de cada um de nós. A Bíblia diz que tinha um cego em Jericó, chamado Bartimeu. Quem conhece essa história? Todos nós conhecemos. Percebendo Jesus próximo, ele não perdeu tempo. Um cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu não sei qual a tempestade que está passando na sua vida. Eu não sei qual o ponto que você gravou. Eu não sei qual ponto que você entendeu que Jesus pode socorrer. Eu não sei quem está aqui, por exemplo, que nunca teve um encontro com Jesus. Eu não sei até que ponto você pode confiar a sua vida em Jesus. Mas Jesus promove salvação na vida de uma pessoa. Jesus ressuscitou. Jesus acalmou aquela tempestade. Então Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a vida do seu casamento. Jesus pode mudar a vida do seu relacionamento. E Jesus pode mudar a vida da sua família. Às vezes é difícil mesmo. A brisa vem, nós vamos deixando, mas tem uma coisa que às vezes nós não temos coragem: clamar pelo nome de Jesus. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu te responderei. Nós clamamos Jesus dessa forma: clama a mim e eu responderei. Ainda tem mais uma passagem que diz: se confessar com a sua boca que o Senhor Jesus é o Senhor, será salvo. Então, para você, meu irmão, que entrou aqui hoje, que ainda não aceitou, não conheceu esse Jesus ainda, não teve essa intimidade com Jesus, que às vezes, por exemplo, você não está acreditando que Jesus pode mudar a sua vida, eu te desafio a falar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Enquanto o grupo de louvor vai cantar uma música, eu vou pedir aqueles que têm está passando por uma dificuldade na família, aqueles que estão passando por um conflito, aqueles que estão achando que está difícil o problema para ele, não vai vir aqui à frente não, vai só abaixar a cabeça e eu vou orar. Ou pode orar comigo, porque o mês da família nós não podemos deixar passar essa oportunidade para orar pela sua família. E olha que às vezes a gente ora, a tempestade continua, mas nós temos que continuar orando.
Enquanto a equipe de louvor toca, se você entrou aqui e ainda não teve Jesus no seu coração, você que ainda não deu sua vida a Jesus, você que talvez veio convidado por alguém, eu não conheço todos, e quiser entregar sua vida a Jesus, pode vir aqui à frente. Agora pelas famílias, enquanto Fernando toca, eu vou orar pelas famílias. Senhor, o Senhor sabe que cada um de nós estamos passando, Deus. O Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe das tempestades que invadem as nossas casas. Tempestade que às vezes começa com a brisa, nós achamos que é normal, mas quando vamos perceber, se torna de uma forma que não conseguimos mais para resolver pelos nossos próprios meios. Às vezes nós achamos que os meios humanos dá para resolver os problemas que nós temos e nós esquecemos que o Senhor está ao nosso lado. Às vezes as nossas dificuldades são tão simples e nós vamos deixando passar e fica de uma forma insustentável. Então socorra-nos, Senhor. Como cego, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada família aqui, Senhor. Aqueles que estão passando com problema de relacionamento, Senhor, conflitos, eles entregam, Senhor, as dificuldades em suas mãos. Agora também, ó Deus, aqueles que entraram aqui hoje, que não têm Jesus no coração, não aceitaram Jesus ainda não tiveram essa intimidade com Jesus, aqueles que porventura, Senhor, entraram aqui para ouvir a sua palavra, que o Senhor não deixe que nada o retenha no banco, Senhor, que eles tomem a decisão, que eles criem coragem e clamam: Senhor, socorra, eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Então, enquanto nós estamos tocando, ouvindo um louvor, como a gente faz todo domingo, se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus,